Hoje eu tenho um tema importantíssimo para comentar com você que envolve os elementos ou requisitos do ato administrativo. Para você memorizar e nunca mais errar a sua prova, quando for cobrada essa temática, você tem que lembrar dessa expressão. FOFI como forma, finalidade, competência, motivo e objeto, tá? Então eu tenho essa expressão, essa dica mnemônica. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar especificamente o elemento finalidade do ato administrativo. Para uma outra oportunidade, nós estudaremos os demais. Nada impede de você dar uma olhadinha no artigo 2º, parágrafo único da Lei 4717 de 65, que é a Lei da Ação Popular e que traz definições desses elementos ou requisitos do ato. A finalidade, diz o parágrafo único do artigo 2º da Lei da Ação Popular. O que é a finalidade? Se verifica quando o agente pratica o ato visando um fim diverso, diferente daquele previsto explícita ou implicitamente na regra de competência. O que isso significa? Significa que o meu agente público, quando praticou o ato e violou o elemento finalidade, ele o fez por quê? Porque o móvel é uma expressão que é utilizada por Celso Antônio Bandeira de Mello e significa intenção, porque o móvel do agente estava contaminado. Ou seja, esse agente público, quando praticou o ato, ele praticou o ato com abuso de poder na modalidade desvio de finalidade, porque a intenção era prejudicar alguém, era beneficiar o amigo, era a busca de interesses próprios e não a busca de um interesse maior, que é o interesse público, que é o interesse da coletividade. Qual que é o correto, né? O correto seria o agente público, como ele exerce munus público, ele deve agir sempre buscando o fim teleológico do Estado, que é o bem comum. Lá naqueles conceitos de Dalmo de Abreu Dallari, né? Então o conceito de Estado, para Dalmo de Abreu Dallari, em Elementos de Teoria Geral do Estado, significa Estado é a ordem jurídica soberana que tem por finalidade o bem comum de um povo situado em certo território. Quando a finalidade deixa de ser esse bem comum, deixa de ser o interesse da coletividade e a intenção do agente passa a ser outra, no sentido de beneficiar o amigo, prejudicar o inimigo, ocorre a figura do desvio de finalidade. Então, em resumo, quando eu falo em abuso de poder, o abuso de poder, ele se manifesta de dois jeitos. Através do excesso de poder, e aí o excesso de poder, ou no excesso de poder, o elemento do ato que vai estar em jogo é o elemento competência. Porque quando ocorre a figura do excesso de poder, é porque aquele ato foi praticado por um sujeito incompetente, quer seja em razão da matéria, do lugar, do tempo, da hierarquia, mas existe um vício no elemento do ato competência, que não é o objetivo da nossa aula hoje. Hoje eu estou falando do elemento do ato finalidade. Agora, também aparece o abuso de poder quando ocorre o desvio de finalidade. E aí toda a ideia gira em torno do que? Do elemento do ato finalidade que está contaminado. Então, aqui eu tenho vício no elemento finalidade. Eu vou colocar aqui para você um filminho para você compreender essa questão envolvendo o abuso de poder e o desvio de finalidade. O abuso de poder ocorre de duas formas. 1. Excesso de poder, em que o elemento competência do ato administrativo está contaminado. E 2. Desvio de finalidade, em que o elemento finalidade do ato administrativo está contaminado.